Queridos, este domingo é um domingo muito especial, não é? Eu gostaria mais de que o nosso pastor estivesse aqui, eu estivesse assentado ali para ouvi-lo, né? Mas hoje é a abertura do mês da família, primeiro domingo do mês de maio. Mas hoje também é o dia de ação social na vida da igreja. E hoje também é dia da celebração da Ceia do Senhor. Percebe que é assim, muitas atividades, né? Todas no mesmo dia, mas isso é muito bom, porque mostra que a nossa igreja é uma igreja dinâmica, né? Está envolvida em todas as áreas da nossa denominação. A Junta de Missões Nacionais também está com o seu projeto de 31 dias orando pelas famílias, né? E também é alguma coisa muito interessante, você pode acessar através da internet e você vai verificar, tem muita coisa boa ali para as famílias da nossa igreja, para as famílias de um modo geral. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, nesta manhã, no livro de Josué, capítulo 24, eu quero ler apenas os versos de 14 a 18, a minha versão é revista e atualizada. Então, é um pouquinho diferente desta versão que está sendo projetada da NVI. Eu vou fazer a leitura pela NVI, tá ok? Mas a minha versão aqui é revista e atualizada. Josué capítulo 24, do verso 14 até o verso de número 18. Nos diz assim esse texto da palavra do Senhor. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no rio, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e os nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, incluindo os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos então, eu gostaria que a mídia agora deixasse só esse último versículo para a gente ler junto. Isso, nós também, ok? Depois de tudo isso que foi declarado, vamos dizer: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Nós também. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, à luz desse texto. A gente não tem tanto tempo, mas a gente tem tempo suficiente, ok? Para a gente expor este texto da palavra do Senhor. Do verso 14... do verso 14 até o verso de número 33 desse capítulo, nós não lemos todo ele, mas aparece 15 vezes uma palavra, que é a palavra servir, E servir, dentro do hebraico, significa avodá, que é servir, temer, obedecer, adorar ao Senhor. Significa também amá-lo, votar o coração inteiramente para Ele e obedecer por vontade própria, não por obrigação. Agora, o capítulo 23 e o capítulo 24 de Josué, ele faz menção, esses dois capítulos faz menção ao último discurso que Josué ele vai dar ao povo.
já na terra prometida, já dentro de Canaã, já desfrutando daquele quinhão que Deus havia prometido para Abraão. E no verso 14 até o verso de número 18, Josué ele vai deixar claro para o povo de Israel que ele havia tomado uma decisão. Ele havia tomado uma decisão, e ele tomou essa decisão exatamente porque o povo vinha claudicando, não é? Nós estamos estudando na EBD o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Capítulo 7 em diante, a gente vai ver várias vezes o profeta Isaías chamando a atenção do povo, porque o povo vai se afastando de Deus, o povo vai arrumando outros ídolos para que pudessem dar vazão aos seus instintos. E é interessante que Isaías vai chamar a atenção para esta realidade. Agora, às vezes a gente pensa assim, não, é porque o povo deixou de adorar ao Senhor. Não, não é isso não. O povo fazia o seguinte, fazia uma oração dupla, fazia uma adoração dupla. Ele tanto adorava as divindades como adorava a Deus. Só que isso para Deus não funciona. Para a divindade, tudo bem, a divindade está batendo palmas, mas para Deus não. Deus ele quer ser adorado como único, como todo-poderoso. Ele quer ser reconhecido dentro dessa característica. Josué, então, ele deixa claro para o povo de Israel que ele havia tomado uma decisão por conta desta dificuldade. O povo não tinha fidelidade a Deus, mas ele vai mostrar isso, que essa decisão dele é unilateral, ele vai tomar por conta própria. E depois, então, o povo vai dizer aquilo que nós lemos aqui no verso de número 18. Agora, o que Josué queria deixar bem claro é que o povo não poderia fazer duas coisas: adorar a Deus e adorar Mamon, não é? Adorar a Deus, adorar as riquezas, adorar a Deus e adorar as demais divindades que fazia parte daquele panteão cananeu. E então ele vai mostrar para o seu povo que essa decisão precisava ser única de cada família individualmente. Independente das lutas, independente das dificuldades, estas famílias precisavam tomar uma decisão. E eu queria então, com base neste texto bíblico, dizer para você o seguinte, que Josué queria que o povo tomasse essa decisão. Decisão de quê? Decisão de adorar a Deus. Por quê? Porque, na verdade, ele reconhecia, ele tinha certeza e convicção que a família era o bem maior que ele possuía. A sua família é o maior patrimônio que você tem, que você possui. Bens, diplomas, sucessos profissionais, eles se perdem e perdem o significado com o decorrer do tempo. Você que fez uma faculdade já tem mais ou menos uns 10 anos, você vai ver que tem muita coisa que já mudou e você precisa ficar fazendo uma reciclagem. E a gente sabe, então, que esta questão ela é muito boa para nós, ela é essencial em determinados momentos, mas ela não é definitivamente aquilo que vai fazer com que a nossa família seja bem-sucedida só porque você fez 3, 4, 5 faculdades, várias pós-graduações, mestrados, doutorados. Isso é qualquer coisa que é importante no momento, mas não é suficiente para que você tenha uma família bem-sucedida. Não é coerente, por exemplo, ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa que tenha muitos relacionamentos fora do lar, mas se dentro de casa você vive uma vida incomunicável, uma vida solitária. Não é racional sermos amáveis com pessoas estranhas fora do lar, se dentro de casa nós temos sido pessoas duras, difíceis de relacionamento. Nós precisamos então cuidar bem desta situação. Nós precisamos entender que servir a Deus, o avodá em hebraico, está não só dentro de casa, mas fora de casa. Dentro de casa você é aquele indivíduo que todos podem contar com você. E lá fora você vai ser uma pessoa que vai poder espelhar o amor de Deus,
aquele desejo que Deus tem de se auto-revelar também para você. Há muitas famílias hoje no nosso meio, na nossa sociedade, por que não dizer, até mesmo dentro de nossas igrejas, de uma forma geral, há muitas famílias doentes, há muitas famílias feridas. Nós oramos aqui por doenças, por enfermidades, mas às vezes existem algumas enfermidades que você olha para a pessoa, clinicamente, se ela for no médico, ela está bem de saúde. Mas lá no seu coração há uma enfermidade profunda, é aquela mágoa, é aquele ressentimento, é aquela falta de perdão, é aquilo que muitas vezes a gente ouve, eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado do meu casamento. Há muitas famílias precisando de cura para as suas feridas, precisando de restauração. Deus, eu queria que você entendesse isso, Deus ama a sua família. Deus ama a sua família, Deus ama você e Deus ama a sua família, porque foi Ele quem instituiu a família. Deus não abre mão da família, pois Ele reconhece, Ele sabe que a família, ela é a agência do seu reino aqui na terra. Se você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, você não tem uma escola específica para ensinar as pessoas. As pessoas eram ensinadas em casa. E você vai ver este mandamento de Deus para o seu povo lá em Deuteronômio, capítulo 6. É aquele momento quando ele vai dizer, olha, é isso aí que você precisa fazer. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele começa então expondo isso. Mas havia escola? Não havia. Quem eram os professores? Eram os próprios pais. É dentro de casa que as pessoas começavam a aprender. A escola só vai se tornar alguma coisa assim mais clara quando o povo de Israel, as duas tribos do sul, vão para o cativeiro babilônico. E ali então, eles pela necessidade, agora eles começam a perceber que há necessidade de fazer com que todas as pessoas recebessem informações. Então, ali eles criam a sinagoga. E começam então a ensinar. A Torá significa ensinamento. Então agora eles tinham a Torá para poder ensinar as famílias ali no exílio, porque senão eles iam ficar igual às 10 tribos do Reino do Norte, que depois não conseguem retorno, elas se dispersam. Olha só. O que a gente pode, olhando para esse texto, é de que Deus ele tem uma preocupação conosco, mas Deus tem uma preocupação com a nossa família. Josué, esse grande líder, ele vai substituir um outro grande líder, que foi Moisés, e que agora ele vai introduzir esse povo na terra da promessa. E agora então ele vai dar este testemunho no verso de número 15 desse capítulo 24. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, é que a essas alturas, Josué, ele tinha já um prestígio muito grande no meio do povo, ele tinha bens, ele tinha sucesso, ele tinha fama, mas nenhuma conquista pessoal diminuiu o seu propósito de consagrar a sua família ao Senhor seu Deus. Eu queria que nós pudéssemos entender nesta manhã, é que você pode talvez ter alcançado muitas coisas, você pode ter evoluído, se desenvolvido bastante, ter uma vida financeira estável, mas eu queria que você entendesse uma coisa, de que você não pode abrir mão da sua família, da consagração da sua família, e é exatamente isso que Josué vai deixar para nós. Nós corremos o risco de priorizarmos muitas coisas além da nossa família, mas algo de principal que você tem é a sua família. Buscamos prosperidade financeira, cobiçamos o sucesso profissional, investimos na formação intelectual dos nossos filhos, disputamos o nosso lugar ao sol. Embora essas bandeiras sejam legítimas, não estou dizendo que não são legítimas, embora elas sejam legítimas, nada disso nos aproveitará se descuidarmos do principal, que é colocar a nossa família no altar do Senhor. Colocar as nossas famílias no altar do Senhor. Podemos servir a Deus na família,
através de relacionamentos orientados pelas Escrituras. Só assim. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme como professores de escola bíblica dominical. É que os nossos alunos, eles vêm para estudar as lições, sim, mas você pergunta assim, quem estudou a lição? Ninguém. E agora o nosso livro texto é a própria Bíblia, não é? Tem um conto que eu ouvi, eu já não lembro nem quando foi, né? De que um pastor foi chamado para ajudar uma família que estava passando por um momento difícil. E aí o pastor foi, aconselhou aquele casal e fez algumas recomendações. E aí depois, antes do pastor sair, né, aí o pastor fez um lanche com aquela família, pegou a Bíblia, abriu, leu o texto bíblico e diz, olha, eu queria que vocês lessem esse texto bíblico e depois, então, vocês comentassem sobre ele. E o pastor pegou, depois se despediu e saiu. Quando saiu, aí a esposa, né, muito cuidadosa, a esposa é sempre muito cuidadosa, né? Ela vai arrumar os talheres e lavar aquilo que precisasse lavar. Aí deu falta de um talher, eram talheres de prata. Eu tenho vontade de pegar um talher de prata ainda não peguei não. Era um talher de prata. E aí a esposa diz assim, mas que coisa feia. Aí comenta com o marido, sumiu um talher. E só tínhamos nós dois e o pastor. A única coisa que eu posso imaginar é que o pastor ele gostou do talher e levou. E aí, logo no dia seguinte, ela começou a esbravejar e falar mal do pastor e tal. Isso passou. Ela ia na igreja, olhava para o pastor, está vendo? Mas levou o meu talher. Mas levou o meu talher. E aí passaram-se algum tempo. E até que, depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo exatamente, aquele marido teve coragem de chegar para o pastor e dizer, pastor, nós estamos passando por um momento difícil, e o senhor esteve lá em casa, nos aconselhou, e a gente está assim, meio preocupado, porque sumiu um talher naquele dia que o senhor esteve lá. E a minha esposa, inclusive, aí é aquela hora que é a mulher que tu me deste, né? É a mulher que tu me deste. E a minha esposa está achando que o senhor levou o nosso talher. Aí ele pegou e disse assim, irmão, não levei o talher, não. Eu vou lá na sua casa. Aí ele foi na casa, aí chegou lá com aquele sorriso pastoral, né, de sempre, com toda a diplomacia. Aí, eu queria ler a Bíblia com vocês. Aí, me empresta a sua Bíblia. Aí, a esposa foi lá e pegou a Bíblia e entregou para o pastor. Aí ele abriu. Está aqui. O talher está aqui, dentro da Bíblia. Eu deixei marcado para vocês não perder o texto que eu tinha dito para vocês. Podemos servir a Deus em família. A nossa vida familiar, ela precisa ser o alicerce do nosso testemunho, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar aonde nós estivermos. Família, onde o marido agride a esposa com palavras e atitudes grosseiras. Uma família onde a esposa não se submete ao marido, não há aquele relacionamento, não é? Não há aquele momento de conversas. Então a coisa começa a ficar difícil para esta família e para este casal. Nós podemos servir a Deus na família através do abandono de práticas que desonram ao Senhor. O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, começou a se esquecer de Deus, começou a murmurar contra Deus e a imitar o culto dos povos pagãos, a entregar-se à imoralidade, à idolatria. Envolveram-se em várias práticas pecaminosas e fizeram alianças perigosas que acabaram destruindo a própria nação. Uma coisa que eu queria que a gente pudesse entender é que o pecado, ele é sorrateiro, ele é sutil. Às vezes a gente pensa, não, ele vem... Não, o pecado é sorrateiro. Às vezes você não percebe, ele se envolve no meio da gente, no meio da nossa família, no meio da igreja. O pecado, ele é sorrateiro, ele é sutil. E quem introduz ele é o diabo. E o diabo, ele é um estelionatário. E o pecado é uma fraude. Ele sempre comenta que alguma coisa é boa e vai dar certo. Só que depois você vai colher desastrosas consequências.
E às vezes a gente vai percebendo que a nossa família vai se desintegrando. O pecado parece inofensivo, aparentemente, e ele até aparenta um certo apetite, igual aquele que Eva viu, vendo que a árvore era boa e agradável aos olhos, né? Então, é assim mesmo, pecado é assim mesmo. Mas aqueles que se rendem a ele acabam sendo aprisionados e atados com correntes terríveis, das quais sentimos dificuldades enormes para nos desprender dela. Uma família feliz é aquela que busca a santificação, que lança fora da sua casa aquilo que é abominável ao Senhor. Poderíamos dizer um bocado, ou muita coisa relacionada com isso. Aquilo que a gente precisa abrir mão. Às vezes nós criamos divindade. O que não põe... nós precisamos entender que uma família feliz é aquele que não põe diante dos seus olhos coisa imunda. Antigamente, para você adquirir uma revista pornográfica era uma coisa difícil, você tinha que ir numa banca de jornal. Hoje não, através da mídia você abre o seu computador e você precisa ter um cuidado com seus filhos, porque pode estar acontecendo isso dentro da sua casa. Família feliz ama a Deus e odeia o pecado. A família bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas lá do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Podemos servir a Deus na família através da renovação de propósitos elevados que glorificam o nome do Senhor. Precisamos constantemente rever nossos conceitos e valores e ter a coragem de mudar. O problema é que às vezes nós revemos, percebemos que alguma coisa não está bem, mas às vezes não temos coragem, não temos vontade de mudar. Nós precisamos buscar sempre realinhar a nossa vida com os princípios da palavra de Deus. É comum, às vezes, nós percebermos algumas famílias realinhando suas vidas, mas com propostas completamente antagônicas àquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Precisamos constantemente rever nossos conceitos e valores e ter coragem para mudar, buscando sempre realinhar a nossa vida aos princípios da palavra de Deus. Devemos restabelecer na família a prática do culto doméstico, aquele momento de comunhão, aquele momento de conversar juntos, de ouvir as experiências que cada membro da família está atravessando. Devemos manter sempre acesa na nossa família esta chama da oração. Chama da oração. Esse momento é um momento muito importante. Às vezes nós só fazemos isso porque estamos na igreja, porque a igreja cultiva esse momento, o momento da oração. Mas você precisa fazer isso na sua casa, no seu lar, no recôndito ali junto dos seus filhos. Nós precisamos ser cautelosos nas críticas dentro de casas e precisamos ser pródigos nos elogios. Normalmente nós fazemos o contrário. Aprendemos a criticar com grande facilidade e elogiar para nós parece que é um peso, parece que é uma dificuldade tremenda. Precisamos ter essa disposição e também precisamos ter a disposição para perdoar e jamais guardar ressentimentos e mágoas no nosso coração. Precisamos investir mais e cobrar menos. Casamento é como conta bancária. Não dá para você ir lá sacar na boca do caixa se você não depositou, se você não tem saldo. E no casamento também é assim, você precisa depositar lá no seu cônjuge. Precisamos investir mais, cobrar menos, precisamos fazer da nossa casa o melhor ambiente para se viver. Precisamos, à semelhança de Josué, nesta manhã, dizer como ele: eu e a minha casa, independente das circunstâncias, independente das lutas e das dificuldades, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vamos dizer? Eu serviremos ao Senhor. Servir, em hebraico, avodá.
Eu queria que então você começasse a aprender a servir ao Senhor no seu relacionamento com o seu cônjuge. Às vezes é comum um dos cônjuges se destaca para fazer seu momento devocional. Não, faça isso junto. Faça isso junto, orem junto. E uma coisa que eu acho muito interessante, naquele momento de oração, depois daquele momento devocional, um cônjuge ora e o outro também. E nesta oração, eu sempre peço assim, e nessa oração, o cônjuge, ele insere o nome do seu esposo ou da sua esposa para que eles consigam entender, então, aquilo que Deus deseja fazer em suas vidas e no seu casamento. Que nesta manhã, neste espaço de tempo, nós possamos entender que você é alguém muito especial para Deus, mas que a sua família, o seu lar, seus filhos, são também muito especiais para o Senhor. Faça nesta manhã uma aliança com o Senhor. Faça nesta manhã um propósito no seu coração de honrar a Deus através da sua vida, mas através da vida também de cada membro da sua família. Que, para tanto, Deus nos abençoe. Amém.